Olá, pessoal, uma boa noite, como vão vocês? É um prazer estar aqui. Nós estamos aí, reta final do ano, mês de dezembro, e o Natal está aí, a minha árvorezinha aqui atrás, e é um mês de família, né? E eu estarei falando a respeito de família monoparental, como eu havia dito a vocês mais cedo. E a explicação desse termo, gente, é o seguinte: o que é uma família monoparental? Opa, tivemos um probleminha aqui com a internet, mas vamos seguir em frente. Eu estava falando sobre a explicação do termo família monoparental. O que significa isso? É quando um pai ou uma mãe assume toda a responsabilidade daquela criança. Isso normalmente acontece quando há um divórcio ou quando um dos dois abandona a criança e aí a responsabilidade fica sendo apenas de um. Como estamos num mundo moderno, existem aquelas mulheres que desejam também ter filhos sem que haja um compromisso, né? Um casamento. E existe a parte de adoção ou até mesmo de a mulher está fazendo a inseminação e aí ela também constitui essa família monoparental, né? No caso, a criança, ela só tem uma pessoa como referência de família. Bom, falando a respeito de divórcio e tudo mais, né? Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, entre 2013 e 2014, 61,6% das crianças nascidas no Rio de Janeiro eram de mães que se declaravam solteiras no momento do parto. E um outro dado também do IBGE, do ano de 2010, é que casais sem filho eram de 23,8%. Casal com filho, 22,7%. E mulheres responsáveis pela família, né, ou seja, dos seus filhos, eram 87,4%. Olha que interessante. É um dado muito alto, né, de mães solteiras, né? Eu quero dizer que hoje eu não vou estar falando apenas das mães, eu vou focar nisso, das mulheres. Mas existem também, tá? Homens que cuidam de maneira sozinha, né? Ou por morte de suas companheiras, ou mesmo de abandono dos seus filhos, né? Mas são casos mais isolados. A grande maioria mesmo são de mulheres que cuidam dos seus filhos. E aí, hoje, eu peço que a Juliana, minha xará, esteja clicando aí no íconezinho, que eu não consigo convidá-la, para ela estar participando aqui comigo. Que ela é mãe de 6 filhos e hoje a gente vai estar conversando. Oi, e aí, Juliana, clica no íconezinho aí para você entrar ao vivo com a gente. Gente, eu sei que essas questões de tecnologia às vezes são difíceis. E às vezes a gente se atrapalha. Mas eu gostaria muito que a Juliana estivesse entrando aqui ao vivo comigo. Ela é mãe de uma colega minha de trabalho e ela tem 6 filhos, criou eles sozinha e seria fundamental a participação dela aqui com a gente.
Gente, cadê você? Bom, eu vou falando um pouquinho aqui a respeito. Ok, show! Então, eu expliquei ainda há pouco a respeito da família monoparental. Eu não sei se você estava aí já online, Juliana, para ouvir a explicação. E os dados da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE, falando de mães solteiras. Boa noite, Juliana, tudo bem? Eu estava ouvindo você falar e eu acredito que esses dados ainda são poucos, né? Eu acho que de 100 mulheres que eu conheço, 80 delas são pães, como a gente fala, né? Como eu falo, que eu não sou mãe, eu sou pai. Porque às vezes, como é que eu vou dizer? A gente que cuida do filho, né? A gente que tá ali com eles todo dia e a gente cobra do pai e o pai acha que tá me cobrando pensão, isso ou aquilo outro. E a gente não cobra pensão, a gente está cobrando a atenção para o filho, né? Eu acho que os meus filhos, e posso dizer todos eles, eu sou pai de 6, sofreram, né, com essa, com a falta da presença do pai. Acho que até hoje sofre, tem aquela, porque meu pai não participa disso ou daquilo outro, né? Tem aquele, na escola, nas escolas mesmo, quando tem festa do Dia dos Pais ou faz uma lembrancinha pro pai. Quantas canetas que eu já ganhei, quantas gravatinhas que eu já ganhei e não era para mim, né? Meus filhos chegavam aqui, mãe, no Dia dos Pais. Tipo assim, aquele, sabe, aquela a vozinha com nó na garganta. Eu acho que e acho não, tenho certeza que o pai, o pai, quando ele toma ciência da falta que ele faz para um filho, e ele começa meio que a participar, ou querer participar, e às vezes não sabe como, né? Não tem um filho, mas não tem intimidade com o filho. Ele se dá conta do que ele perdeu, né? Ju? Bom, com relação ao que você está falando, existe até uma cobertura de lei a respeito disso. O que você está me dizendo aí é um fato que acontece em muitas famílias e configura o abandono afetivo. Mas Com assim, relação deixa eu ao falar. abandono afetivo, existe o artigo, né, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é bom aqui eu ressaltar quais são essas faixas etárias. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. E no artigo 4º, né, desse estatuto, diz que é dever da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso é um dever, não é só da mãe.
Isso é do pai. E existem casos em que pais, ou melhor, filhos, entraram até na justiça contra os seus pais, alegando esse abandono afetivo. Bom, lei nenhuma obriga o pai a amar o seu filho, porém, como o próprio estatuto, parte, né, do estatuto que eu acabei de ler aqui, de falar, de mencionar, ele diz que há uma obrigação com a criança, obrigação, né, de protegê-la, de cuidar, né? Então, assim, é complicado. Não é que você vai fazer o filho e vai largar por aí, porque não é bem assim, né? A criança, ela tem uma proteção legal. E quando essa proteção é ferida, né, infelizmente, como a justiça às vezes é um pouco lenta, as mães, né, deixam essa parte de lado. Mas obrigação não só da mãe, mas como do pai, assegurar todos esses direitos da criança. E é exatamente isso que você está dizendo, né? Esse abandono afetivo, essa não colaboração paterna, em assegurar todos esses direitos à criança. Mas, Juliana, eu queria saber um pouquinho da sua história. Você tem quantos filhos? Tenho 6 filhos. E você foi casada? Você morou Sim, junto? Por quanto tempo? eu conheci o pai dos meus mais velhos, eu tinha 17 anos. E passou o quê? Um ano e a gente foi morar junto, não casou não. Tive 3 filhos com ele e quando a gente veio a se separar, ele se separou também dos filhos, né? Aí a gente, mãe, a gente sempre acha que o pai vai. Não, ele é doido pelos filhos dele e tal, né? Mas não é bem assim que a banda toca. Ele simplesmente realmente esqueceu dos filhos, né? Muitas das vezes, a minha mais velha, já com 8 anos, ela meio que tomou o lugar de mãe, né? A Bruna, que você conhece, para cuidar dos irmãos enquanto eu ia trabalhar, né? Eu não conseguia serviço fixo e comecei a trabalhar de camelô. Trabalhei de camelô, catei latinha, e a Bruna já com 8 já cuidava dos irmãos, que tinha 6 e 4 anos, a Bruna e a Brenda, o Bruno e Brenda. E eu fiquei falando, pedia para ele, né, ajudar, que mesmo que não estivesse trabalhando, ajudasse com a cesta básica, ou olhar os filhos para me trabalhar, e isso, e nada, eu acabei entrando na justiça. Quando eu finalmente teve audiência, que ele foi, né, que ele, é, eu lembro que na época ele, às vezes o oficial de justiça ia no portão dele, ele falava que não morava lá. Exemplo, fulano de tal não mora aqui não. O oficial de justiça não conhece, né? E eu lembro que eu fui no fórum, pedi pro oficial de justiça ir até eu ir junto para entregar na mão dele, para falar, não, é ele mesmo. E fui. Aí ele tomou até um susto, não, é ele mesmo. Aí assinou. Quando foi na audiência, a primeira coisa que quando a juíza perguntou por que ele não pagava pensão, ele disse que eu não precisava porque eu saía. É engraçado que a impressão que dá é que quando a mulher vira mãe, ela não pode ter mais vida social, né? Ainda mais quando se separa do cara, se a mãe tá tendo vida social, ela tá bem e ele não tá nem aí, né, pros filhos. Ele tomou uns bregue da juíza, né? E só dali ele passou a pagar pensão. Mas
termo afetivo nunca. Só depois como eu não vou falar que eu falo, né? Mas só depois que os filhos atingiram a maioridade, né, de 18 anos, é que passou a ser chamado de filho. Essa que é a verdade. E assim, eu sempre falei com ele o seguinte: olha, a gente não deu certo como casal, mas a gente pode dar certo como pais, né? Só que isso não aconteceu. Mas depois que meus filhos atingiram a maioridade, começaram a trabalhar, aí sim ele pedi- correu na justiça para avisar que as crianças já tinham 18 anos, né? Levou os filhos lá para assinar para ser liberado de pagar pensão, mesmo os outros dois mais novos ainda estudando e por lei poderia ficar recebendo ajuda de custo até 21 anos, mas meus próprios filhos falaram: "Ah, mãe, a gente nunca morreu de fome, vai ser agora que a gente vai morrer". E assim, só depois disso, né, de um tempinho, que aí ele começou e depois de tomar algumas porradas da vida, né, eu lembro bem que ele teve uma época que ele teve dengue e ele ficou na UPA. E adivinha quem foi lá visitar? Adivinha quem foi na casa fazer uma comida pro pai? Os filhos, né? Os filhos se preocupando e tal. E assim, de vez em quando, até hoje, eu, ainda mais depois desse tempo aí, né? Desse tempo não, dessa fase que a gente está passando de Covid, eu mando mensagem para ele: Jusilei, vai ver teus netos, vai ver teus filhos, o tempo está correndo. Porque eu posso estar, né? Hoje o mundo está muito assim, eu posso estar aqui conversando com você e daqui a pouco não está mais. E o que fica na mente das pessoas em geral é o quê? São momentos, né? O filho ele não vai lembrar das brigas que eu tive com o pai não por conta dos filhos, mas por conta da falta de compromisso dele com os filhos. Os filhos vão lembrar da vez que, de repente, ele levou para tomar um sorvete, né? Levou para comer um x-tudo, levou ou foi visitar. É isso que fica para o filho. É isso que eu vejo. Até o meu filho mesmo, quando atingiu uma certa idade, e muitas das vezes eu via que meu filho tinha necessidade de conversar certos assuntos que ele tinha vergonha de falar comigo. Eu até brincava: filho, ó, eu sou teu pai, sou tua mãe, fica com vergonha e tal. Mas não sabe, aí o que que acaba acontecendo? Aí vai saber com amigos, né? E às vezes, o que nem sempre você tem um amigo que é realmente amigo, né? Às vezes quem é de fora fala muita coisa ruim, né? E assim, uma coisa que eu ficava muito chateada que acontecia era o seguinte: por exemplo, qualquer briga que tivesse dos meus filhos na escola, coisa de criança mesmo, ou pipa, ou isso, aquilo, outro, aí vinha sempre um vizinho, né? Ah, não sei o quê, tá vendo? Não tem pai. E isso é chato pra caramba, sabe? Aí eu me despertava uma fúria, né? Aí eu ia lá e falava: não, ele não tem pai, mas tem mãe. E aí? E é engraçado que eu já escutei isso muito de mulher, né? A gente vê tanto pessoal falando aí: ah, mexeu com uma, mexeu com todas. Ah, não pode ter preconceito, ah, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. E sabe, não, às vezes as próprias mulheres meio que apontam, sabe? Quantas piadinhas babaca que eu já escutei. Eu estar saindo com meus filhos e tinha TV em casa não. E eu sou um pouquinho, como é que eu vou dizer? Boca suja. Eu lembro de um passeio que eu fui fazer com meus filhos e a gente estava no ponto do ônibus.
e dois caras ficaram rindo, né? E assim, a gente meio que se organizava, né, para sair. Aí eu falava, fulano segura fulano, assim, assim, assado, entra primeiro, tal, 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 né? E um desses caras, eu hoje a gente ri, né? Falou assim, não deve ter TV em casa, não. Aí as crianças olharam assim pra mim, tipo, mãe, não vai deixar ele falar assim com a gente? Eu falei assim, realmente, meu querido. Lá em casa não tinha TV, não. Que ao invés eu e meu esposo ficar tomando conta da vida dos outros, a gente, entendeu? Aí o cara ficou branco. E assim, eu sempre fui assim. Eu nunca deixei, eu ensinei sempre meus filhos a não baixar a cabeça só se for para orar. É, até porque eu acho que a gente a gente tem a nossa história, né? Eu e eles, a gente sabe o que que a gente passou, mas graças a Deus a gente sempre passou junto, sempre passou um com o outro. Eu não admito que eles fiquem brigando. Eu até falo, olha, que se eu morrer e vocês estiverem assim, sem se falar, eu vou ficar muito tal, assim, se assado, né? De vez em quando rola briga, rola desentendimento, porque cresceram, cada um tem, já tem, tem o seu caráter formado, mas graças a Deus são pessoas do bem, mas sempre tem aquele desentendimento. Acho que também acontece aquele excesso de ciúme um do outro, né? Quando começa a chegar os agregados, vamos falar assim, né? Namorado, namorada. Mas eu sempre falo, ó, vocês têm que ser unidos, sabe? Eu acho que irmãos não, não pode ter, assim, como é que eu vou dizer? Não tem que ter esse negócio, posso ir na sua casa? Ah, não, o irmão tem que ir na casa do outro. É assim que eu falo com eles que eles têm que ser na casa do pai. Só que não é assim, porque essa intimidade o pai cortou, né? O pai acabou cortando. Então, para ir na casa do pai, tem que marcar, tem que não sei o quê. E às vezes eles mesmos até zoam, até um fica brincando com o outro. Pô, mãe, a gente foi lá para casa, fomos lá na casa do meu pai. Aí meu pai fez um negócio lá gostosão, fulano comeu pouquinho. Eu falei assim, engraçado, em casa, mãe, fiquei com vergonha. Não, pô, não pode ter vergonha, né? Não tem que ter, não era para ter isso. E isso acabou sendo o pai. E eu vejo isso acontecendo com algumas colegas minhas. E assim, eu sei que poderia ter colocado na justiça para cobrar amor, mas amor não se cobra, né? Amor não é assim que tem que ser, sabe? Não tem que ser forçado, mas tá entendendo? Pelo menos é o que eu penso. Hein, Juliana? Você falou uma coisa importante, na verdade, você falou muitas coisas importantes. Mas eu Eu queria te falo perguntar a demais. respeito de mercado de. Nada. Nada, depoimento sensacional. A respeito de mercado de trabalho, você falou que você trabalhou em diversas coisas. Você também enfrentou preconceito nessa área? Por exemplo, você ir procurar trabalho e alguém dizer assim: ah, não, ela tem muitos filhos, algo assim desse tipo? Já sim. Eu lembro que eu fui numa empresa de. Eu trabalhei como rodoviária, né? Nas duas, nas três últimas empresas que eu trabalhei, a pergunta, eu passava todos os testes, chegava, pô, mas peraí, mas você tem X filhos e aí, vão ficar com quem? Ó, vai ficar com a minha mãe e tal. Eu não falava que ia ficar com a minha filha, né? Que eu já sabia o resultado. Tá, mas e se um passar mal? Tem médico. Ah, que não sei o quê. Assim, assado. E assim, eu posso dizer que das últimas empresas que eu trabalhei, aliás, acho que em todas, eu nunca fui de ficar enrolando, sabe? Não, eu gosto de trabalhar, eu gosto sabe? É, da última que eu trabalhei de carteira assinada, eu lembro que a Bruna já tinha começado a trabalhar. E o meu filho estava fazendo um negócio para entrar no quartel e tal. E o encarregado perguntou, né? Que a gente tinha que passar pelo encarregado. Ele que dava o aval
da gente poder trabalhar ou não. Aí perguntou, ah, tá. Mas tá, e teus filhos? Eu falei, ah, meus filhos estão bem. Aí ele olhou assim pra mim, não, tô perguntando com quem eles vão ficar. Eu, então. Aí falei, minha filha trabalhava, o meu filho estava tava fazendo umas coisas para poder entrar no quartel, esqueci a palavra. E quem eu iria olhar seria o número 3, né, a Brenda. E falei, não, mas eu vou trabalhar meio período, né? Eu vou trabalhar de manhã, eu vou trabalhar de tarde. Falei, olha, eu preciso trabalhar. Eu acho que vocês, quando vê mãe querendo um trabalho, eu acho que vocês têm que abrir, né? Porque realmente está precisando. Aí ele, aí eu fui, trabalhei, fiquei 2 anos nessa casa e meus filhos nunca foram motivo de faltou por causa do filho, ou isso, aquilo, outro, né? Depois saí de lá, porque terminando acabaram com a função de cobrador. É, Aí eu já estava trabalhando fazendo minhas excursões e fiquei até hoje. Então, mas assim, tem muita empresa que você chega e eles falam, ó, é um negócio meio doido. Eles falam, ó, se tiver filho, só pode até dois e tem que estar ligado, e tem que ser ligada. Aí, pô, se eu não estiver enganada, pelo, pelo hospital público, você só é ligada é, a partir de 25 anos, isso se você já tiver um casal de filhos, ou aliás, 2 filhos. Se vamos supor que você está com 28 anos e você tem um filho, você ainda quer ter outro filho, tem certas empresas que você não consegue trabalho. Porque eles já acham que você está entrando e que você já vai engravidar, e enfim, e por aí vai, né? E por aí vai. Tem certas coisas que a gente ouve, né? Como eu já falei, de certas piadinhas, sabe? De certas coisinhas. A mais famosa é aquela, né? Tem televisão. Vou até aproveitar aqui, gente, eu tinha televisão sim, tá? Mas, enfim, meus filhos são herança, graças a Deus, não dependeram de ninguém, né? Sempre dependeram de. E é isso. Eu tenho uma filosofia particular de que tudo que a gente passa na vida é para ensinar mais tarde a alguém a enfrentar, né, a mesma situação que de repente nós passamos lá atrás. E tem muitas mães, como você mesmo falou, né? Eu acho que os números não conseguem nem calcular, né, essas estatísticas, o quanto de mulheres que são pães, como você usou o termo, né? São pais e mães, enfim. E você tem a oportunidade aqui agora de falar para essas mulheres, às vezes até jovens, bastante jovens, e que vão enfrentar tudo isso que você enfrentou, preconceito, mercado de trabalho e a, como se diz, o afetivo do seu ex-cônjuge, né? Enfim. E o que você gostaria de falar para essas mulheres? Porque hoje você, como você bem disse, você tem 6 filhos que são bons cidadãos, ou seja, você lutou, mas você venceu. E o que você gostaria de falar, deixar como recado para essas pessoas? Eu acho que primeiro eu não abrir mão, né, dos filhos. Abrir mão que eu digo muitas das vezes a mulher acha que o cara que se separou por conta do filho, ou que o cara. E não é, cara. Entendeu? Não tem. A separação nunca é por conta dos filhos, né? Eu já errei sim, muitas vezes como mãe, mas ninguém, como eu falo até para minha filha, a gente não nasce com. Quando a gente pare, a gente não recebe uma receita, olha, como ser mãe. A gente erra, né? Eu errei, eu erro e vou continuar errando.
né? Mas a gente sempre querendo acertar, né? Eu já errei muito com meus filhos, muitas das vezes, às vezes de palavra, porque às vezes você, né? E me arrependo muito de certas coisas até hoje, mas nada como um dia após o outro, né? Nada como a gente chegar, pedir desculpa, pedir perdão, filho, eu errei sobre isso ou aquilo ou outro. E assim, é, quando isso como aconteceu comigo de ir ver trabalho, alguma coisa assim, e receber o não, às vezes a porta fecha na cara da gente, mas sempre tem uma janela, né? Nós, mulheres, temos o poder de se reinventar, né? A gente, emprego é muito difícil, mas trabalho tem, sabe? Sempre vai ter alguém precisando de alguém para arrumar uma casa, sempre vai ter querer alguém para os cachorros para passear, ou para cuidar de criança também, ou para, sei lá, vender alguém querendo comprar algo, uma roupa. Então, assim, nós mulheres, a gente tem o poder de se reinventar, né? E assim, quando você, pelo menos acontece comigo, muitas das vezes eu tô achando que eu tô lá no fundo do poço e tal, que eu tô triste com alguma coisa, com alguma situação e não vou conseguir, não vou conseguir e tal, tal, tal. Eu sempre falava com meus filhos assim, pô, mãe, muitas das vezes acontecia, principalmente agora, época de Natal, que junta Natal, aí juntava escola. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou comprar o material dessas crianças, gente? Aí eu aquietava meu coração e falava, Deus proverá. E ele sempre nunca, nunca, nunca me deixou na mão. Então, acho que a gente tem, né, a gente tem que ter fé e aprender a se reinventar, não ter vergonha, né? Como dizia nossos avós, vergonha é matar e roubar e não poder carregar. E eu sempre ensinei isso, ensinei e ensino para os meus filhos e os meus netos também estão aprendendo isso. Isso aí. A gente está com um comentário aqui, Juliana, da Regina. Eu também fui pai e mãe dos meus filhos, graças a Deus, e minha mãe que olhava eles para eu trabalhar. Bom, você é o retrato de milhares de mulheres do nosso Brasil. E uma coisa que você falou sobre o divórcio, né? As estatísticas também apontam que o motivo maior das separações, dos divórcios, é a traição. Então, assim, independente da vida conjugal, né? Os filhos sempre vão permanecer, né? Então, assim, mesmo que o amor tenha acabado, mas aquela criança nunca vai deixar de ser o filho, né? Então, assim, é preciso pensar nisso. E o que você falou, você está coberta de razão. A mulher tem poder, é, basta ter força de vontade, emprego, às vezes a gente fala muito, eu queria um emprego e tal, mas trabalho, para quem quer trabalhar, sempre tem, e Deus sempre ajuda, né? Quando uma porta se fecha, uma janela se abre, né? Já diz o ditado é, popular. Olha, quero te agradecer, porque você realmente é um espelho, não só para mim, né, mas como para muitas mães, né? E eu quero te parabenizar pela força, pela garra, né? Estarei aqui com a gente também a Bruna, que é a sua filha, só que ela ficou com vergonha, e a Adriana, que infelizmente também não pôde estar, também uma guerreira que trabalha, cuida das suas duas filhas, esteve casada por alguns anos e hoje cuida das suas pequenas. Mas eu quero agradecer e, enfim, muito feliz por estar com você aqui hoje. Eu que agradeço aí a oportunidade, tá? E é isso, né? Mãe é padecer Bom, no paraíso. bom, gente,
estamos encerrando por aqui. Essa foi mais uma entrevista do Contextualizando e eu espero estar sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Que vocês fiquem ligadinhos. Gente, compartilha, divulga aí a página, tá bom? E Vou compartilhar lá na aquele página beijo no das coração. discussões. Tchau!